Então nós podemos falar no juízo particular, nós podemos falar no juízo final, nós podemos falar ainda naquilo que Nossa Senhora falou em Garabandal, né? No dia do aviso, como a gente chama, do novo Pentecostes, quando o Espírito Santo iluminará o coração das pessoas e será ali uma pequena antecipação do juízo, né? Então haverá o dia desse grande aviso, haverá o dia do juízo particular, no dia da morte de cada um. E por último, né, lá no fim, o juízo final. No dia que Jesus foi crucificado para lavar os nossos pecados, aliás, dizia São João Paulo II na Teologia do Corpo, a cruz é o leito nupcial em que o Cristo esposo entrega o seu corpo para a sua esposa, para salvar a igreja com seu sangue. Mas naquele dia, no dia do Calvário, no dia que o Cristo desceu à mansão dos mortos, e por 3 dias os apóstolos não tiveram o Cristo com eles, do mesmo jeito que antes, ali no Calvário, foi o dia em que o noivo foi tirado e cumpriu-se a profecia. Mas agora eu quero que você entenda uma coisa. Essa mesma profecia, ela também acontece ao longo da história da igreja, por momentos de calvários, por momentos de provas, que muitas vezes a igreja passa ao longo da sua história. Mas, sobretudo, isso vai acontecer, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, dentro daquele período que vai anteceder o final dos tempos, que se chama a Grande Tribulação. E qual que é o elemento-chave para nós reconhecermos a Grande Tribulação? Qual que é o sinal objetivo que a igreja estará passando pela Grande Tribulação? O noivo ser tirado. Muito bem, veja só. Para a realidade dos apóstolos, o noivo ser tirado foi a morte de Jesus na cruz. Para a realidade da igreja, que somos nós, o noivo ser tirado é a igreja ficar sem a Eucaristia. Ah, padre, mas no Evangelho Jesus diz, né, que Jesus vai estar no meio de nós até o fim do mundo. Diz o Evangelho. Sim, mas olha, durante a grande tribulação, isso Nossa Senhora deixa claro nas suas mensagens e aparições, será muito difícil para as pessoas irem à Santa Missa. Está entendendo? É o momento do noivo ser tirado. Porque a igreja, isso nos diz o Catecismo, ela é chamada a percorrer o mesmo caminho que o Cristo percorreu. E olha, como que foi a vida terrena de Jesus? Jesus se encarnou, Jesus foi gerado pela Virgem Maria na carne, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus teve um momento da sua vida pública, Jesus teve um momento que ele foi aplaudido na entrada de Jerusalém sobre o burrinho, Jesus teve um momento do Calvário, da morte e da ressurreição. Muito bem, a igreja também deve passar por todo esse caminho. Então a igreja teve um momento do seu nascimento nos apóstolos, a igreja teve um momento do seu crescimento conforme a evangelização foi acontecendo, a igreja teve o seu momento da vida pública, a igreja teve um momento que ela foi aplaudida quando grande parte da sociedade era católica, ou pelo menos se dizia católica, e a igreja vai passar também pelo seu momento de Calvário para ressuscitar no final. Está entendendo? E o Calvário da igreja, a tribulação da igreja será essa. Será muito difícil o acesso à Eucaristia. É a profecia do capítulo 12 do livro de Daniel, quando diz que será abolido o sacrifício perpétuo, que é a Santa Missa. Aí talvez você me diga assim: ah, padre,
Mas por que a gente vai ficar assim numa situação que vai ser tão difícil ir à Santa Missa? Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo na Nicarágua? Em que os padres estão sendo presos e as igrejas estão sendo fechadas, proibindo as pessoas de irem à Santa Missa? Está acontecendo. E olha, até alguns anos atrás, parecia uma coisa um pouco distante falar isso. Mas vocês viram uma coisa. Quando veio a questão da pandemia, bastou, algo acontecer e durante 1, 2, 3 dias, bum, as igrejas estavam tudo fechadas. Então a gente percebe que conforme as coisas vão acontecendo e conforme os governos totalitários vão se posicionando, não é difícil impedir o acesso dos cristãos à Eucaristia. O noivo será tirado. Por isso nós precisamos aproveitar cada missa que nós pudermos participar. Por isso nós precisamos aproveitar cada comunhão que nós pudermos fazer, enquanto o noivo está no meio de nós. Mas veja, eu quero que você olhe, não tanto para esse momento de provação, mas para aquilo que vem depois, que é a ressurreição, que é as núpcias do Cordeiro. Mas para chegar na ressurreição, primeiro tem que passar pelo Calvário. E por que Deus vai permitir que a igreja passe por esse caminho? Primeiro, para que a igreja se una em tudo ao seu Senhor, ok? Segundo, para aqueles que serão salvos poderem crescer na virtude. Olha, se você quer fazer musculação, sabe o que você tem que fazer para os seus músculos crescerem? Tem que trabalhar o músculo, não é assim? Tem que esticar. O músculo tem que ser provado. E o Senhor está para provar a sua igreja, para que surjam aqueles grandes santos, que São Luís Maria Grignon de Montfort falava no Tratado da Verdadeira Devoção, que ele chama os apóstolos dos últimos tempos, santos que se levantarão com uma força como nunca houve na história da humanidade. Mas isso vai acontecer quando? Quando os músculos da igreja forem provados. Está entendendo? O noivo será tirado e a igreja estará em provação. Gente, tudo isso é um processo de preparação. Tudo isso é um processo de purificação para que a noiva esteja pronta para receber o Senhor. E aí no final de tudo, olha, eu não vou entrar aqui em questões de cronologia escatológica, mas eu quero dizer o seguinte: no final de tudo, vai haver o juízo final. E aquilo que São Paulo fala, na primeira leitura, quando ele diz assim: quem me julga é o Senhor, portanto, não queirais julgar antes do tempo. Sabe por quê? Porque tem muita gente julgando uns aos outros. Aí a gente fala quem que vai para o céu, aí a gente fala quem não vai, e aí tem gente que todo mundo pensa que é santo e talvez não seja, e gente que todo mundo pensa, que não presta, mas que talvez esteja sendo injustiçado. Então São Paulo está dizendo, é Deus quem julga. Não queirais julgar antes do tempo, porque no dia do juízo final, tudo ficará claro e as máscaras cairão. E aí São Paulo fala assim: aguardai que o Senhor venha. Ele virá resgatar a sua igreja no último dia. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Eu quero que você entenda que existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o juízo particular, e ele acontece no dia da nossa morte, é entre a alma e Deus. Mas outra coisa é o juízo final,
que acontecerá de forma universal, que será um juízo público. Então nós podemos falar no juízo particular, nós podemos falar no juízo final, nós podemos falar ainda naquilo que Nossa Senhora falou em Garabandal, né? No dia do aviso, como a gente chama, do novo Pentecostes, quando o Espírito Santo iluminará o coração das pessoas e será ali uma pequena antecipação do juízo, né? Então haverá o dia desse grande aviso, haverá o dia do juízo particular, no dia da morte de cada um. E por último, né, lá no fim, o juízo final. Agora, presta atenção numa coisa. Eu falei para vocês, o juízo particular é entre a alma e Deus. Ninguém mais fica sabendo. Agora, gente, prepara uma coisa, hein? No dia do juízo final, vai acontecer isso que São Paulo está falando aqui. Deus iluminará o que estiver escondido nas trevas. Então, no dia do juízo final, todos verão o julgamento. Isso quer dizer uma coisa. Primeiro, todo mundo vai ver quem foi salvo e quem não foi. Ok? Em relação àqueles que forem salvos, Deus vai ali corrigir toda a injustiça. E nós veremos verdadeiramente quem foram as pessoas justas nessa vida. E Deus exaltará essas pessoas. Essas pessoas ali perante a humanidade, os salvos, brilharão como o sol, diz a carta de Daniel. Agora, olha só isso. Aqueles que não se salvarem, Deus não vai mostrar apenas que eles não se salvaram. Deus vai mostrar ao mundo, em público, todos os pecados que essas pessoas cometeram, né? Então, Santo Afonso de Ligório, que é doutor da igreja, ele escreve no livro Preparação para a Morte, no número 25, isso que eu falei para vocês. Aqueles que são salvos, os pecados deles não serão mostrados ao mundo, mesmo que tenham pecado. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui conhece a história de Santo Agostinho? Levanta a mão. Santo Agostinho era um cara sem vergonha, safado, né? Malandro, se converteu, ele é santo. No dia do juízo final, os pecados deles não serão mostrados, porque ele se converteu. Está entendendo? E ele está salvo. Agora, imagina uma pessoa que não vai se salvar, que não se salvou, que não se salva. Muito bem, os pecados dessas pessoas, diz Santo Afonso de Ligório, serão mostrados em público como se fosse em uma tela. Santo Afonso viveu no século XVIII. Não tinha ainda computador, televisão, celular, cinema. Então uma tela que Santo Afonso fala é como se fosse um quadro, né? Mas bom, se os pecados vão ser mostrados, é como se fosse um quadro em movimento. Hoje é muito mais fácil, muito mais natural para nós imaginar um telão de cinema diante de todo mundo. Então, imagina só, no dia do juízo final, uma das maiores penas para aqueles que não vão se salvar é que todos verão quem eles foram de verdade. Aí não importa máscara, aí não importa posição social, aí não importa que tenham enganado os outros. No dia do juízo final, as máscaras cairão. E você imagina uma coisa. Ó, gente, eu sei que isso aí é o show dos horrores, né? Mas é bom a gente pensar isso, para que isso não aconteça com a gente. Para que a gente mude de vida, enquanto é tempo. Imagina só, se você não se salvar, e se for mostrado para todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares ali, como num telão, todos os pecados que você cometeu na vida. Imagina só um negócio desse. Difícil, né? Pois bem, essa
é a humilhação no dia que a verdade sobre todas as coisas for revelada. Mas não se preocupa, viu? É só se salvar. Que não vai acontecer com a gente isso não. Pela graça de Deus, né? Certamente, se Deus quiser, né? Buscando a Deus, buscando as coisas de Deus, as coisas do alto, estaremos junto com Santo Agostinho, com os apóstolos, né? Então vai ter um grupo daqueles que passarão pela humilhação maior da sua existência. E o grupo daqueles que estarão ali, nas núpcias do Cordeiro, onde aí sim se realizará de forma perfeita o casamento entre o noivo, que agora é esposo, o Cristo, e a noiva, que agora é esposa, a igreja. Para isso temos que nos preparar com as vestes nupciais. Graça de Deus, boas obras, virtude e santidade. E estaremos com Cristo no último dia.